Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em O Rei dos Elfos, do Goethe. Mas olha, não vamos tratar como um simples poema antigo, não. A ideia é analisar essa obra como o que ela realmente é. Uma obra-prima de suspense, quase um terror psicológico. Vamos entender juntos como o Goethe consegue criar uma tensão que é sufocante em tão poucas linhas. E tudo começa assim, ó, com essa pergunta. Já na primeira frase, Goethe joga a gente no meio da ação. Não tem preparo, não tem introdução, é só urgência e um baita mistério. Quem é que está cavalgando? E por que tão tarde, no meio desse tempo ruim? A noite e o vento aqui não são só um cenário, sabe? Eles são quase personagens. Um aviso de que algo muito ruim está vindo por aí. Pronto, o palco para o nosso suspense está montado. Então, para a gente entender melhor, vamos dividir essa análise como se fosse uma peça, em 3 atos. O primeiro ato é para apresentar o cenário e os nossos protagonistas. A gente tem uma noite sombria, uma tempestade e 2 pessoas numa corrida desesperada contra tudo, contra o tempo e contra a própria natureza. Essa imagem aqui é muito poderosa. É um pai tentando proteger o filho com tudo que ele tem. Aquele abraço não é só de afeto, é um escudo mesmo. Ele segura o menino com força, protegendo do frio, mas, como a gente vai ver, existe uma ameaça muito, mas muito mais gelada por perto. É aqui que o peso emocional da história é definido. É uma trama sobre proteção, sobre medo e sobre esse laço entre um pai e um filho. E agora a gente entra no segundo ato, que é onde o conflito pega fogo de verdade. Aquela ameaça externa da tempestade se transforma num terror interno, psicológico. Uma presença sobrenatural aparece, mas da forma mais cruel possível. Só a criança consegue ver. Esse ponto aqui mostra exatamente o coração do problema. São duas realidades batendo de frente. Para o filho, o terror é real, ele consegue ver, ele vê o rei dos elfos com coroa e tudo. Já para o pai, é só neblina, uma coisa que a lógica consegue explicar. Essa desconexão é uma ferramenta clássica de suspense, né? O pai tentando acalmar o filho, sem perceber, acaba isolando o menino ainda mais naquele terror. E aí, a gente ouve a voz do predador. Repara só como o rei dos elfos não chega ameaçando. Ele sussurra promessas, coisas que toda criança ia gostar. Jogos, beleza, o conforto de uma mãe. É uma tática de aliciamento, sabe? Parece doce, convidativo, mas no fundo é algo muito sinistro. Ele está claramente tentando afastar a criança da segurança do pai. A cada frase trocada, a tensão só aumenta. O pânico do menino cresce, agora ele não só vê, ele também ouve as promessas. E a negação do pai também fica mais forte. Ele está desesperado para se apegar à razão, dizendo que os sussurros são só o vento nas folhas secas. Cada tentativa do pai de acalmar a situação só aumenta o nosso próprio pavor, porque a gente começa a suspeitar que, no fim das contas, o menino é quem está certo. E esse escadinho aqui ilustra muito bem como o rei dos elfos é calculista. Ele não é uma força do caos, não. Ele é um caçador, e um caçador bem inteligente. Ele começa com a isca dos jogos, depois oferece o encanto das filhas, e quando vê que a persuasão não está funcionando, aí sim, a máscara cai e ele parte para a ameaça. Essa progressão metódica que torna ele tão assustador. O que leva a gente direto para o nosso terceiro e último ato. Toda aquela tensão psicológica que foi construída com tanto cuidado está prestes a explodir em violência física. O sussurro vai virar um ataque de verdade. E aqui é a virada. Todo aquele disfarce de gentileza some, revelando a verdadeira natureza do rei. Ele é possessivo, violento. Essa linguagem, amo tua graça, me excitam tuas formas, é perturbadora demais. E a ameaça final, então, é pela força, não deixa nenhuma margem para dúvida. O perigo agora é imediato, é real. E aqui está a consequência direta daquela ameaça. É o grito final, desesperado do menino. O ataque não é mais uma visão ou um sussurro. Agora é dor, é físico. A barreira entre o mundo sobrenatural e o nosso mundo foi quebrada. E a criança é a vítima. Para quem está lendo, essa é a hora que o coração gela. Com esse grito, a gente entra no clímax da história. É a corrida final. O pai agora não está cavalgando só pela pressa, mas pelo puro horror, sentindo o terror do filho nos próprios braços. A descrição é frenética. Galopa no horror. Criança gemente. Cada palavra aumenta o ritmo, a angústia. A chegada na vila deveria ser um momento de alívio, né? O porto seguro no fim da perseguição. Goethe nos dá essa falsa esperança, o que torna o final ainda mais brutal. E então, o golpe final. Uma frase, curta, direta e completamente devastadora. Não tem mais o que ser dito. A corrida foi em vão.
O suspense todo acaba de uma vez, com a certeza mais sombria possível. A simplicidade dessa frase é o que a torna tão genial e inesquecível. O silêncio que vem depois dessa revelação é ensurdecedor. O que nos deixa com a pergunta final, que talvez seja a maior sacada do poema. Afinal, foi uma criatura sobrenatural que tirou a vida do menino? Ou o rei dos elfos era só uma alucinação, o delírio de febre de uma criança que já estava morrendo? O pai estava lutando contra uma doença ou contra o monstro? Goethe nunca nos dá essa resposta, e é justamente essa dúvida que nos assombra. Ela nos faz questionar aquela linha tênue que separa o que é real do que a gente percebe. E é por isso que, séculos depois, O Rei dos Elfos continua sendo um dos contos de suspense mais perfeitos já escritos.